Primeira de Samuel, capítulo 23. Davi protege a cidade de Keila. Um dia, Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam a atacar a cidade de Keila e roubavam cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor: "Devo ir e atacá-los?" E o Senhor lhe respondeu: "Sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila." Contudo, os homens de Davi disseram: "Estamos com medo mesmo aqui em Judá. Imagina como seria em Keila para lutar contra os exércitos filisteus." Davi consultou o Senhor novamente e mais uma vez o Senhor respondeu: "Vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos." Então Davi e os seus homens foram a Keila, massacraram os filisteus, tomaram todos os seus rebanhos e libertaram o povo daquela cidade. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para se juntar a Davi em Keila, trouxe consigo o colete sacerdotal. Saul soube que Davi estava em Keila. "Agora ele não tem como escapar de nós", exclamou. "Deus o entregou em minhas mãos, pois ele se enfiou numa cidade com portões e trancas." Saul reuniu todo o seu exército para marchar até Keila e cercar Davi e os seus homens. Contudo, Davi soube do plano de Saul e pediu a Abiatar, o sacerdote: "Traga o colete sacerdotal." Então Davi orou: "Ó Senhor, Deus de Israel, ouvi que Saul planeja vir e destruir Keila, porque estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar a ele? E Saul virá de facto conforme ouvi? Ó Senhor, Deus de Israel, por favor, responde-me." E o Senhor respondeu: "Ele virá." Mais uma vez, Davi perguntou: "Os líderes de Keila entregarão a mim e aos meus homens a Saul?" E o Senhor respondeu: "Sim, entregarão." Davi se esconde no deserto. Então Davi e os seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram de Keila e começaram a andar sem rumo por aquela região. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zif. Saul o perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. Então, perto de Horesa, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Zif para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus. "Não tenha medo", disse Jonatas. "Meu pai jamais o encontrará. Você será o rei de Israel e eu serei o segundo no comando, como meu pai, Saul, sabe muito bem." Então os dois renovaram seu compromisso solene diante do Senhor. Depois, Jonatas voltou para casa, enquanto Davi ficou em Horesa. Os habitantes de Zif, porém, foram até Saul em Gibeá e disseram: "Sabemos onde Davi está escondido. Está nas fortalezas de Horesa, na colina de Aquilá, no sul de Gesimom. Desça quando estiver preparado, ó rei, e nós apanharemos Davi e o entregaremos em suas mãos." "Que o Senhor os abençoe", disse Saul. "Finalmente alguém se preocupou comigo. Vão e verifiquem onde ele está e quem o viu ali, pois dizem que ele é muito astuto. Descubram o esconderijo dele e voltem quando tiverem certeza. Então eu irei com vocês. E se ele estiver naquela região, eu o encontrarei, mesmo que precise de procurar
em todo o canto de Judá. Os homens de Zif voltaram para casa à frente de Saul. Enquanto isso, Davi e os seus homens foram para o deserto de Maom, no vale de Arabá, ao sul de Gesimon. Quando Davi soube que Saul e os seus homens o procuravam, foi ainda mais para o interior do deserto, até a grande rocha, e permaneceu no deserto de Maom. Saul, porém, continuou a persegui-lo naquela região. Saul e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha, e Davi fugia apressadamente de Saul. No mesmo instante que Saul e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para prendê-los, chegou uma mensagem urgente para o rei, informando que os filisteus estavam atacando Israel novamente. Então Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir dessa ocasião, o lugar onde Davi estava acampado passou a ser chamado de Selá Amalecote. Depois, Davi saiu dali e foi viver nas fortalezas da região de En-Gedi. Capítulo 24. Davi poupa a vida de Saul. Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto de En-Gedi. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e os seus homens, perto das rochas onde viviam cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saul entrou numa caverna para fazer as suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e os seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. É a sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso, disse aos seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim Davi conteve os seus homens e não deixou que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna para seguir o seu caminho, Davi saiu e gritou para ele: ó meu Senhor, ó Rei! E quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Então ele gritou para Saul: por que é que o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo o rei pode ver com os seus próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns dos meus homens disseram-me que o matasse, mas eu o poupei, pois disse: jamais farei mal ao meu rei, pois ele é o ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tenho em minha mão. É um pedaço da borda do seu manto. Cortei o seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que não procuro lhe fazer mal e que não me rebelei nem pequei contra o rei, embora esteja me perseguindo para me matar. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o antigo provérbio, de pessoas perversas vêm atos perversos. Por isso, o rei pode estar certo de que eu jamais lhe farei mal. Afinal de contas, a quem o rei de Israel procura capturar? A quem persegue? A um cão morto?
Há uma pulga. Que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo. Que Ele seja meu defensor e me livre das suas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: É você mesmo, meu filho Davi. Então começou a chorar e disse a Davi: Você é mais justo do que eu, pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria o seu inimigo escapar quando o tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem pela bondade que mostrou por mim. Agora vejo que certamente você será rei e que o reino de Israel prosperará sob o seu governo. Jure-me pelo Senhor que, quando isso acontecer, você não eliminará a minha família, nem destruirá os meus descendentes. Então Davi fez a Saul esse juramento. Saul voltou para casa, mas Davi e os seus homens foram para a sua fortaleza. Capítulo 25. A morte de Samuel. Samuel morreu e todo Israel se reuniu para lamentar a sua morte. Foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Davi se enfurece contra Nabal. Então Davi desceu para o deserto de Maom. Havia um homem rico em Maom que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era a época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal. Sua esposa, Abigail, era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhes disse: Subam ao Carmelo e vão a Nabal. Enviem saudações em meu nome e digam a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e a tudo o que é seu. Disseram-me que é época da tosquia. Enquanto os seus pastores estiveram entre nós, perto do Carmelo, nunca lhes fizemos mal, e nada foi roubado deles. Pergunta aos seus homens, e eles lhes dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal, em nome de Davi, e esperaram pela resposta. Quem é esse tal Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem dos seus senhores. Devo pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e entregar a um bando que vem não se sabe bem de onde? Então os rapazes, enviados por Davi, voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs a sua espada à cintura, e os seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite, eles foram como um muro de proteção para nós
e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses factos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para o nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos: vão adiante e logo os seguirei. Mas não contou ao seu marido Nabal o que estava fazendo. Quando Abigail entrava num desfiladeiro, montada em seu jumento, avistou Davi e os seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos os seus rebanhos no deserto e nenhum dos seus bens se perdeu ou foi roubado. Mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou um menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Abigail intercede por Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu aos seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como o seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu senhor, tenha certeza de que, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor que o impediu de matar e de se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente que a sua serva trouxe para o Senhor e os seus companheiros. Por favor, perdoe-me se o ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que Ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sob o cuidado do Senhor, seu Deus, protegida como um tesouro. Mas a vida dos seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se da sua serva. Davi respondeu a Abigail: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com as minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer o mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã, não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: volte para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio,
A sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Passado cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Davi se casa com Abigail. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Louvado seja o Senhor, que vingou o insulto que recebi de Nabal e me impediu de fazer o mal. O Senhor retribuiu a Nabal o castigo pelo seu pecado. Então Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir que se tornasse sua esposa. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail: Davi mandou buscá-la para que se case com ele. Ela se curvou com o rosto em terra e respondeu: Eu, sua serva, ficarei contente em me casar com Davi e, como uma serva, lavar os pés dos seus servos. Sem demora, Abigail montou num jumento e, levando consigo 5 moças que a serviam, voltou com os mensageiros de Davi e assim se tornou esposa dele. Davi também se casou com Aionã de Jezreel e ambas foram suas esposas. Nesse meio tempo, Saul tinha dado sua filha Mical, esposa de Davi, a um homem de Galim chamado Palti, filho de Laís.